Estamos comentando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje iremos comentar o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Esse é um dos textos que eu mais ouvi em toda a minha vida. Em toda a minha vida no ambiente religioso protestante, é um dos textos que mais se fala, e principalmente porque a minha formação religiosa é uma formação religiosa dentro das igrejas pentecostais. Então, dentro desse movimento pentecostal, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o texto mais falado, mais ouvido, e ele é a base da justificação, da justificativa de toda essa forma de expressar essa espiritualidade mística do movimento pentecostal, né? Então esse foi um dos textos que eu mais ouvi. E para você ter uma visão mais clara e mais profunda desse texto, que eu tenho certeza que você se depara com várias questões em relação a isso, independente se você é pentecostal ou se você não é pentecostal, tradicional, adventista, testemunho de Jeová, eu tenho certeza que você se depara com esse texto inúmeras vezes. E principalmente se você é católico, eu tenho certeza que você, sendo católico, a tradição católica a partir do Concílio do Vaticano II trata de forma belíssima esse texto, e eu tenho certeza que vai ser um ambiente de edificação para a tua vida. Porém, para você ser edificado nessa obra e através dessa obra, você precisa ouvir o nosso comentário bíblico até o final. É claro que talvez vá ficar um pouco cansativo, porém, disponha esse tempo para você poder meditar e se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, que é o pão da vida que desceu do céu e está em nosso meio através hoje da Bíblia. Esteve através do Cristo, esteve através dos profetas e hoje está conosco através da Bíblia, e graças a Deus poder ser um mordomo da obra de Deus, trazendo esse pão para que você possa se alimentar. Antes de entrarmos nesse conteúdo, eu te convido a fazer uma coisa que é fundamental também. Ajude essa obra. Leia a descrição desse vídeo e veja outras formas que você pode abençoar essa obra. Graças a Deus estamos crescendo cada vez mais. Os vídeos têm chegado num número muito significativo de pessoas, muito grande de pessoas. Eu não imaginava que chegaríamos a tanto, porém, se você nos ajudar e colaborar com essa obra, com certeza essa mensagem vai chegar na vida de mais pessoas. E para chegar na vida de mais pessoas, eu peço para você, compartilhe esse texto, compartilhe essa mensagem e permita que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que com certeza vai edificar a vida deles também, né? E você, se inscreva no canal e permita que essa comunidade, essa koinonia, possa crescer cada vez mais, sendo você um dos propulsores e também integrante desse grupo no crescimento, na graça e no conhecimento de Deus. Vamos lá? Como eu já disse, o Atos capítulo 2 é um dos textos que a gente mais ouve falar dentro do ambiente protestante, pentecostal, neopentecostal e também nas outras comunidades. Alguns criticando comportamentos de espiritualidade atual e outros também valendo-se desse texto para poder legitimar a forma da expressão da religiosidade atual e da espiritualidade dentro da sua prática religiosa, tá? Mas vamos entender esse texto na sua profundidade e, de repente, talvez a gente dê alguns indícios, né, de como ser a melhor forma e o que é que esse texto de fato está falando. Tá? Tem um outro ponto. O que você tem ouvido sempre eu dizer é que o texto, a mensagem de Deus, o espírito da mensagem não está na superfície, ele está dentro da mensagem, ele está dentro dessa palavra, ele está dentro do texto. Se você não entende o que o texto está propondo dentro da sua superfície, não da sua superfície, tá? Do seu íntimo, do seu interior, dentro desse texto, se você não entra e não encontra essa mensagem que está lá dentro, você começa a achar que está falando coisas que o Espírito Santo está mandando, mas por fim está dentro dos seus achismos ou dos meus achismos em relação ao texto sagrado, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que acontece aqui dentro do Atos capítulo 2 é um texto aí de 1 até o versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4 ele começa a apresentar o que é que está acontecendo ali dentro. O que é que está acontecendo? Algumas pessoas ficaram dentro de um lugar e dentro desse lugar passaram 10 dias dentro desse ambiente esperando chegar a festa, né? Essa festa.
O povo de Israel, eles tinham 3 festas de peregrinação. 3 festas de peregrinação. Quais são essas festas de peregrinação? A primeira festa de peregrinação é a Páscoa, tá? A segunda festa de peregrinação é a festa de Pentecostes, ou festa da colheita, ou festas das semanas, ou festa das primícias. São 4 possibilidades de nome para essa festa. Então, a festa, o dia de Pentecoste, ele era uma festa de peregrinação, ou seja, as pessoas saíam de onde eles estivessem ou de onde eles estão até hoje e caminham até Jerusalém para que lá em Jerusalém possam comemorar esse momento e ter esse encontro com Deus. Os nomes dessas festas eram Festa das Semanas, Festas da Colheita, Festa das Primícias ou Festa de Pentecoste. O nome Festa de Pentecoste vai ter esse nome depois, tá? Depois da volta do exílio babilônico. Antes da volta do exílio babilônico, ela não tinha esse nome de festa de Pentecostes, tá? E Pentecoste vai ser um nome muito mais próximo do grego e não da comunidade judaica. A comunidade judaica vai trazer principalmente o nome da festa de primícias, tá? E vai trazer também festa de colheita, ou seja, você tem o momento da colheita, fazem as festas e entrega, né, as primícias das colheitas que fizeram. Então, claramente essa festa. Uma outra festa de peregrinação que tem é a festa das tendas, tá? Então, na festa das tendas também era uma festa de peregrinação. Olha só, aí quando a gente olha para esse texto, o que acontece? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, tá? Passou um tempo de 40 dias com eles, tá? Então, quando Jesus Cristo, antes de subir, né, para a assunção do Cristo, antes desse momento, ele vem e fala para eles ficarem em Jerusalém até que do alto recebam um revestimento de poder. Não era para eles irem antes, tá? Não era para eles irem antes de receber esse revestimento de poder. Antes de receber o revestimento de poder, não era para eles saírem e fazerem a obra de Deus. Abrindo parênteses aqui, antes de você receber o revestimento de poder de Deus, não saia para fazer a obra de Deus, mesmo que sejamos tanto convidados a fazer, mas tenha um relacionamento com Deus, tá? Para depois fazer essa ação, né, miraculosa, essa ação evangelística, porque sair para evangelizar sem a presença de Deus não é o ideal e não é o mais interessante, tá bom? Então é isso que acontece. Então eles ficam durante 10 dias dentro daquele lugar e no 10º dia, ou no dia de Pentecoste, acontece esse momento, tá? Esse ato, esse fenômeno que é a ação do Espírito Santo de revestimento de poder, tá bom? Um outro ponto aqui que me chama a atenção é o quê? Quando a gente chega no versículo 3... tá? No versículo 3, existe uma menção de que apareceram línguas como de fogo, que repartindo-se pousavam sobre a cabeça deles. Quando a gente olha essas línguas de fogo, a gente percebe que existem vários salmos, tá? Eu não peguei essa relação dos salmos, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo, e lá na descrição você vai encontrar alguns dos salmos que tratam a fala de Deus ou a palavra de Deus como língua de fogo, tá bom? Então, quando eles estão naquele lugar, desce línguas repartidas como que de fogo. E existem salmos que lá, bem antes, já falavam de que Deus, na hora que Deus fala, tem línguas de fogo. Então Deus fala através de línguas de fogo. O que a gente entende aqui? Primeira coisa, existiam salmos que já apontavam para esse ato, para esse acontecimento que vem acontecer depois, bem depois. Os salmos eles vão ser escritos aí por volta de 1100 a.C. até o século II, até o século III a.C. Existem salmos que vão ser construídos e ajuntados ali dentro, principalmente antes e durante o exílio babilônico, são momentos que mais se produzem salmos, tá? E aí o que acontece? Suponhamos que um salmo tenha sido escrito no século III a.C., falando de Deus como língua de fogo, Deus falando como línguas de fogo. E aí, quando a gente olha pro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e possivelmente o evangelista Lucas ou outro evangelista que tem escrito Lucas e Atos, ele vem e coloca esse momento. Ou seja, ou ele usou esse texto
do Salmo para legitimar a ação como uma ação divina e de Deus, ou simplesmente ele foi fazendo naturalmente e tem existido de fato essas línguas descendo, tá? E um salmo como um ato profético, como uma inspiração de Deus, vem e manifesta essa ação que aconteceria bem depois. Ou seja, muito do que a gente fala hoje, muito do que a gente faz hoje, sem saber, né, sem ter essa consciência de que é uma ação de Deus, muitas das vezes nossa boca tem sido boca profética de Deus. E principalmente, se nossa boca pode ser boca profética de Deus, não tenhamos boca profética de seres do mal. Tá? Vamos tomar muito cuidado com o que falamos para que as nossas palavras não afetem e não matem pessoas que são servos e filhos de Deus. Tá bom? Fechando parênteses aqui, vamos caminhar. Aí, quando a gente olha para essa situação, acontece isso. Aí essa língua de fogo desce sobre essas pessoas e elas têm um outro ponto. No versículo 4, olha só o que está escrito. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e começaram a falar diferentes línguas. Tá bom? Esse é um outro ponto que chama bastante atenção. Chama muito atenção. Tá? Alguns textos falam que eles foram cheios do Espírito Santo e nessa tradução e algumas traduções, e o texto em grego vem falar que eles ficaram plenos do Espírito Santo. Estar pleno do Espírito Santo é estar completo do Espírito Santo, é estar cheio, é estar transbordante do Espírito Santo. Abrindo parênteses, se quisermos ter de fato uma vida plena com o Espírito Santo, uma vida plena, uma vida totalmente feliz e com sentido, precisamos abrir sempre as portas do nosso coração para que a presença do Espírito Santo seja concreta na nossa vida, expressando um comportamento de fruto do Espírito e da presença íntima e concreta do Espírito Santo conosco e nós com Deus. Tá bom? Então é isso que vem apresentando aqui. E um outro ponto, línguas repartidas, línguas estranhas. Tá bom? Então eles vão começar a falar em novas línguas. Quando a gente olha para esse ponto, o ponto que mais nos chama a atenção é o quê? Qual foi o momento que as línguas, o falar também foi um momento que chamou bastante atenção. E aí quando a gente vai para o evento, para o acontecimento da Torre de Babel, o que a gente encontra lá? A gente encontra numa situação onde, quando Deus tira a sua presença dos seres humanos, né, a consequência da tirada da presença de Deus, do Espírito de Deus dos humanos, eles vão e caminham em ações tão ruins até chegar ao ponto de Deus, primeiro, dividir as suas línguas, fazer com que as pessoas tenham várias línguas diferentes, tá? E não se entender na hora que se comunicavam, e mais, que eles se dividissem, que eles se espalhassem por toda a terra. Tá bom? Então é isso que é apresentado no livro de Gênesis sobre essa situação de eles terem uma língua que não se entendiam. Nesse ponto, quando a presença do Espírito Santo entra naquele lugar e tem esse contato com essas pessoas, eles vão falar em várias línguas estranhas. Porém, essas línguas estranhas, elas eram entendidas pelas outras pessoas e ao invés de fazer com que houvesse uma separação, eles passam a ter um encontro, uma união, uma unidade, tá? E o que esse texto está falando para nós? Simplesmente que quando a presença de Deus está em um determinado lugar, existe união e existe unidade. Não existe igreja de Deus que tenha a presença do Espírito Santo que ela seja dividida, que ela seja desunida. E detalhe, ser unido e dividido não é não discutir, tá? Vai discutir, vai brigar sobre ações e coisas cada vez melhores, porém, essas brigas e essas discussões é para o bem de todos, tá bom? Um outro ponto é o que? Não existe união onde só existe da boca para fora. Eu estou unido com você, eu estou junto com você. E por fim, na hora que as pessoas mais precisam, você desaparece ou a pessoa desaparece. União é estar unido em todo momento, nos momentos bons e nos momentos difíceis e ruins, tá? Mas nesse momento o que acontece? Quando o Espírito Santo desceu nesse lugar, eles tiveram várias línguas e essas línguas elas foram passíveis de entendimento e pessoas de outras nações conseguiram entender o que eles estavam falando. Permita que as línguas de Deus entrem na sua vida e você possa e consiga falar línguas onde toda a sua comunidade entenda o que você está dizendo e percebam a ação de Deus na sua vida
dentro e a partir das ações que você faz no meio dela, tá bom? Então, quando a gente se depara com isso, a gente termina o versículo 4. Quando a gente vai para o versículo 5, a gente começa a ver quem são as pessoas que estavam ali dentro, tá bom? Então, residiam dentro de Jerusalém, tá? Pessoas piedosas e tudo mais, e pessoas de outras nações. Esse é um dos pontos mais interessantes aqui dentro. O que acontece? Pessoas de todas as nações estavam ali dentro, e quando a gente vai ver no versículo 9, olha só as nações que estavam lá. Estavam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da Ásia, Frígia, Panfília, Egito, as regiões da Líbia, próxima a Cirene e tudo mais, tanto judeus quanto prosélitos. Aí é um ponto muito interessante, tá bom? Tanto os que eram de sangue judaico, quanto os que não tinham sangue judaico. E quando a gente vê todos esses nomes que estão apresentados aqui, o que é que apresenta? Pessoas dos 4 cantos da terra, dos 4 pontos cardeais, elas saíram das suas residências, foram para Jerusalém, e ali em Jerusalém eles conseguiram receber a mensagem na língua deles. Eles conseguiram entender o Evangelho de Cristo e a mensagem de Deus na língua deles, e foram encontrados. Ou seja, com certeza essas pessoas saíram da casa deles, saíam sempre da casa deles, e quando iam para Jerusalém, eles tinham que falar o hebraico, para que todo mundo conseguisse entender o que eles estavam falando, tá? Porém, naquele dia, as pessoas, os hebreus, estavam falando na língua deles, de onde eles estavam. E esses hebreus não sabiam falar aquele idioma, tá bom? Um outro ponto que é muito interessante, que está no versículo 7, tá bom? Tem um outro ponto bem interessante. Eles falavam, são galileus, tá? E quem são os galileus? Tá? Os galileus era um povo que residia num lugar, tá? E nesse lugar, que era no Reino do Norte, tá? E o Reino do Norte tinha sido invadido pela Síria, tá bom? E vieram vários povos de todos os lugares e foram para aquele lugar também. Então a Galileia, tá? E os galileus eram povos que tinham contato com muitos dos outros povos, tá? E pessoas que os judeus não aceitavam. E principalmente eram pessoas que não tinham poder aquisitivo muito legal. Então eram pessoas pobres financeiramente, e eram pessoas que não eram muito aceitos pelos judeus, porque eles tinham porque eles viviam no lugar onde tinha vários povos que estavam ali dentro. Os judeus, se sentindo a raça pura, eles não aceitavam os galileus por causa disso. E aí esses galileus começam a falar em outros idiomas e trazer a mensagem de Deus. Tá? Um parênteses aqui dentro. Nós percebemos que Deus, ele sempre usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Ele sempre usa pessoas que são humilhadas e retiradas até das comunidades, para que eles possam ser a mensagem de Deus. Aqueles que são muito desprezados são aqueles que são muito prezados por Deus. Ok? Então, caminhando um pouco mais, a gente termina, né? A gente encontra o versículo 13. No versículo 13, olha só o que está escrito. Outros, porém, zombando diziam, tá? Estão cheios de vinho doce, tá bom? O que é um vinho doce? É esse vinho novo, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que isso aponta para uma outra festa, a festa das tendas, tá? E a festa das tendas era uma festa muito importante para o povo de Israel. Tá bom? E outro ponto, né? Falamos das 3 festas de peregrinação. Então a primeira a Páscoa, a segunda a Pentecoste. Quando você chega nesse dia do Pentecoste, sintetiza todas essas festas numa única festa. No momento que olhavam e achavam que eles estavam embriagados, mas não tinham tomado nada, porque eram 9 horas da manhã, tá? Possivelmente mais ou menos 9 horas da manhã, eles não estavam de cara cheia, mas eles receberam a presença do Espírito Santo e conseguiram, num único momento, sintetizar 3 festas judaicas. Primeiro, depois da Páscoa, tá? Depois dessa morte do Cristo, havia esse momento do Pentecostes, ou da festa da colheita, e nesse momento eles receberam a descida do Espírito Santo, e também era a festa de primícias. Jesus Cristo, ele é essa primícia, né, dessa criação, essa primícia de Deus que foi entregue por nós. E
quando olha para eles nessa alegria constante, aponta esse momento, esse fenômeno, aponta também para a festa das tendas, ok? Agora, caminhando um pouco mais, a gente está perto de terminar esse texto. Quando a gente olha do versículo 14 até o versículo 40, a gente vê Pedro discursando e falando sobre aquela mensagem, explicando o acontecimento que estavam ali, trazendo vários profetas ali dentro dessa situação e tudo mais. O ponto que mais me chama a atenção é no versículo 22, tá? O texto, o escritor, ele vai usar a palavra para Jesus. Olha só o que está escrito: homens de Israel, escutai essas palavras, Jesus, o Nazoreu. Ou seja, quando ele usa essa palavra de Nazoreu, a princípio a gente acha que está remetendo a Nazareno, mas não, está remetendo ao significado dessa mensagem, que é broto e rebento. E essa mensagem, broto e rebento, vai apontar para Isaías, tá? Apontando como um broto de Israel, um broto de Judá, nasceria para poder trazer a salvação para aquele povo. Então isso é um ponto que chama bastante atenção, tá bom? E mais, esse texto ele foi escrito em grego e o evangelista, o escritor também evangelista, vai trazer essa palavra em hebraico. Um outro ponto que me chama a atenção é no versículo 27. No versículo 27 ele vai usar a palavra aqui dentro, a palavra Hades. Tá bom? E essa palavra Hades, ela remete à palavra Sheol. E aí é um ponto que a gente acha interessante, que eu acho interessante, que é o quê? Quando a gente olha para a mesma palavra, para essa vida pós-morte, para esse momento pós-morte, para os gregos é Hades, e eles acreditavam que as almas, tá, que não tinham conseguido evoluir aqui dentro da Terra, materializadas em carne, essas almas elas iam para o Sheol, tá? E o Hades ia encontrá-las lá e elas iam viver vários sofrimentos ali dentro. Quando a gente vê a igreja da Idade Média, ela vai trazer esse pensamento grego e vai criar essa ideia de inferno que nós temos até hoje, tá bom? Mas os judeus, eles acreditavam no Sheol, nessa destruição, tá bom? Então, a pessoa morreu, vai para o Sheol, acabou, tá? O corpo vai para o Sheol e a alma vai para Deus, a quem o deu. Então, é esse o pensamento. Mas dentro desse ponto, dentro desse versículo, vai apontando para essas questões. Tá bom? E aqui eu acho que terminamos. Tá? Então, é isso. Eles receberam a mensagem do Espírito Santo e depois eles conseguiram, muitas pessoas aceitar o Evangelho. Ok? Quando a gente chega no versículo 41 até o versículo 47, a gente chega num ponto que nos chama bastante atenção. Tá? Que aí é a conclusão desse comentário bíblico que eu estou fazendo para vocês. Tá? O que a gente encontra aqui dentro? Primeiro, depois da descida do Espírito Santo, essa comunidade não se separou. Eles se mantiveram unidos. Tá? E essa comunidade ela chegou ao ponto de 3.000 almas. Tá? Então, se você quer manter uma comunidade, uma igreja unida, primeiro, tenha a presença do Espírito Santo. Segundo, fale uma língua que todo mundo entenda. E mais, tenha uma unidade no falar e no assunto de falar e nos objetivos dessa comunidade. Tá bom? Porque a presença do Espírito Santo nos traz o objetivo simplesmente, não de caminhar para o céu simplesmente, tá? Como galardão, como prêmio da vida que tivemos aqui na Terra. Mas procuramos cada vez mais ter uma vida em unidade, uma vida em benevolência ao próximo, uma vida de amor ao próximo. Tá bom? E aí, quando a gente olha do versículo 41 ao 47, a gente encontra isso. Uma comunidade unida, uma comunidade trabalhando junto, uma comunidade positiva, uma comunidade que caminhava em busca não dos próprios desejos e dos próprios prazeres, mas uma comunidade que caminhava na busca do bem em comum e do amor e do bem ao próximo. Tá? Então é isso que nós vemos dentro desse texto, tá? E é isso nossa comunidade. E aí a gente começou lá no começo, tá? A gente começou no começo. Eu disse claramente para você que nós não conseguimos entender a mensagem de Deus se a gente se mantiver na superfície. Mas nós precisamos entrar, fazer uma imersão, uma meditação concreta e completa e uma imersão na palavra de Deus. Nós não podemos ficar na superfície, nós devemos entrar no interior da mensagem. E quando a gente entra no interior dessa mensagem e começa a entender o que é que está acontecendo aqui dentro, a gente se depara com uma situação muito bonita e belíssima. Ok? Primeiro,
Nossas igrejas precisam do Espírito Santo de Deus. Nossas igrejas precisam falar o mesmo idioma. Nossas igrejas precisam falar uma língua e uma palavra só. Principalmente, as nossas igrejas precisam viver em comunidade. Nossas igrejas precisam viver em amor. A única lei que Jesus Cristo deixou para nós é o que? Vivamos em amor e amemos uns aos outros. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no amor e na vontade dele, Deus, Jesus Cristo, ali está. Então, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, permita que essa mensagem chegue à sua comunidade e que seja uma instrução e uma provocação para que todos dentro da sua comunidade vivam em amor e expresse o amor de Cristo a todos e a todas que estejam dentro da sua comunidade. Permita que a mensagem de Deus chegue a mais corações e permita que essa mensagem toque os corações da sua comunidade, do seu povo, da sua gente.